Olá pessoal, eu sou o professor Edson Silva, aqui do canal Ed Exatas, compartilhando conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos e agradeço a presença de cada um aqui no canal. Estamos aqui de volta para continuar a nossa série de aulas introdutórias sobre propriedades dos materiais, tratando hoje aqui sobre propriedades elétricas e propriedades magnéticas dos materiais. Mas antes de começar, deixe o seu gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos e compartilhe este vídeo para fortalecer a comunidade e fazer o canal bombar, galera. Bom, então vamos começar. As propriedades elétricas são um conjunto de respostas oferecidas pelo material quando este é submetido a um estímulo elétrico. Se você observar à sua volta, verá que há uma infinidade de aparelhos que precisam da eletricidade para funcionar. É fundamental conhecer as propriedades elétricas dos materiais para construir estes equipamentos e até mesmo manuseá-los com menor risco de acidentes. Quando o material é submetido a uma diferença de potencial, cria-se através dele um fluxo de elétrons que vai do potencial maior para o potencial menor. E as duas principais propriedades elétricas dos materiais estão diretamente relacionadas com este fluxo de elétrons que é criado. A começar pela condutividade, que é a propriedade que descreve o quão bem o material permite a passagem desse fluxo de elétrons. E temos a resistividade, que é o quão bem o material resiste à passagem desse fluxo de elétrons. Bom, repare que ambas estão relacionadas e são inversas entre si. Mas o que faz o material ser bom ou mau condutor de eletricidade? A matéria é feita de unidades básicas chamadas de átomos. Os átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons orbitam em torno do núcleo e são dispostos em camadas. Alguns materiais, na sua última camada, chamada camada de valência, possuem poucos elétrons e estes elétrons estão fracamente ligados ao núcleo, ou seja, é mais fácil de desprendê-los. Quando pegamos uma porção de material, essa porção de material possui muitos átomos. E os elétrons destes átomos, como são fáceis de desprender, considera-se que eles não pertencem a um átomo em particular, mas sim a toda a porção do material. Este modelo é chamado de mar de elétrons, pois os elétrons estão livres para movimentar de um átomo a outro sem sequer pertencer a um átomo específico. E quando o material é submetido a uma diferença de potencial, é mais fácil criar um fluxo de elétrons que vai passar através deste material. Diferente de alguns outros materiais que possuem muitos elétrons na sua camada de valência e eles estão fortemente ligados ao núcleo. Por isso, eles criam uma resistência em gerar esse fluxo de elétrons através dele. Podemos ver aqui através da relação matemática, onde a letra grega sigma representa a condutividade e a letra grega rho representa a resistividade, que ambas são inversas entre si. E também podemos ver aqui na tabela que materiais com alta condutividade possuem baixa resistividade. Bom, quando você for ligar a sua TV para assistir o seu programa de televisão favorito, lembre-se, dentro do cabo existe um material que é bom condutor para levar a eletricidade da rede até no interior da televisão e fazê-la funcionar. Enquanto que do lado de fora do cabo existe um material isolante para evitar que você tome choque quando for ligar a sua TV. Agora vamos falar das propriedades magnéticas, que é o conjunto de respostas oferecidas pelos materiais quando submetidos a estímulos magnéticos, ou seja, o campo magnético. Bom, esse conjunto de respostas está diretamente relacionado com a estrutura atômica dos materiais. Trata-se da correlação existente entre o momento angular orbital e o momento angular de spin dos elétrons deste material. Mas não vamos abordar aqui este assunto porque é um assunto tratado em cursos mais avançados, sobretudo o curso de física quântica. Vamos entender aqui as propriedades magnéticas através da definição de cada uma e eu vou explicar na prática como isso realmente funciona. Começando aqui pelos materiais diamagnéticos. Quando estes materiais
são colocados na presença de um campo magnético, os seus elétrons serão orientados em sentido contrário ao do campo. Portanto, eles não serão atraídos por este campo magnético. Podemos citar como exemplo o ouro, o chumbo e a prata. Agora, tratando aqui dos materiais paramagnéticos, estes materiais possuem seus elétrons desalinhados, mas quando são colocados na presença do campo magnético, esses elétrons serão alinhados e existirá uma fraca interação com o campo magnético. Eles serão fracamente atraídos por este campo. Mas quando cessado este campo magnético, a estrutura do material voltará ao normal e este material se comportará como antes. Exemplos de materiais dessa categoria são o alumínio, o cálcio e o magnésio. E por último, tratando aqui dos materiais ferromagnéticos, que são aqueles materiais que, quando estiverem na presença de um campo magnético, serão fortemente atraídos por eles. Os seus elétrons serão alinhados no mesmo sentido do campo, por isso a forte atração com o campo magnético. E quando cessado este campo, estes materiais possuem uma memória magnética, eles começam a se comportar como ímãs permanentes. Então acaba assim a nossa aula sobre propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Espero que tenha ajudado você no seu aprendizado e aguardo você na próxima aula, onde estaremos tratando das propriedades ópticas e as propriedades deteriorativas dos materiais. Até a próxima, pessoal. Valeu!